A Lei Maria da Penha define 5 principais tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física, a psicológica, a sexual, a moral e aqui é o nosso foco de hoje, a violência patrimonial, caracterizada por qualquer ato que cause dano, retenção ou subtração de objetos, bens, valores ou recursos econômicos. Eu vou conversar agora com a advogada Ana Flávia Mendes Lopes, que vai nos explicar mais sobre a violência patrimonial e como se proteger dela. Olá, Ana Flávia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar do nosso Cidadania Mulher. Oi, Roberta. Muito obrigada pelo convite, para a gente falar desse tema tão importante para as mulheres. E estamos aqui para produzir uma entrevista muito bacana. Quando a gente fala em violência doméstica e familiar, a tendência é imaginar logo uma briga de marido e mulher. Mas não é necessariamente assim, né? Quem pode ser o agressor nesses casos? Verdade. Quando a gente pensa em violência, a gente já pensa no marido e mulher, numa briga dentro de casa, mas não é só isso, né? O agressor, ele pode ser qualquer pessoa que tenha contato com aquela vítima. Pode ser que seja um filho, um companheiro, um ex-companheiro, um amigo próximo. Então, a vítima, ela está sujeita a diversos agressores, não só o homem, não só o companheiro. Podem ser diversas pessoas. Que na lei é uma relação íntima e familiar, né? Exato. Isso entra também, por exemplo, casos assim de empregados de longa data, que tem uma relação ali mais próxima. Exatamente. Na lei fala sobre uma relação íntima e familiar, né? Então, qualquer pessoa que esteja ali no convívio íntimo e familiar daquela vítima, ela pode ser, sim, considerada um agressor. Pode ser que seja um empregado ou alguém que tenha um acesso ao dinheiro, às contas bancárias, com uma certa proximidade e acabe se tornando aquele agressor, né? Aquela pessoa que vai impedir a vítima de poder usufruir ou ter acesso às suas contas, ao seu dinheiro, ao seu patrimônio. Então, tem que todo mundo tomar um alerta, tomar muito cuidado de ceder esse acesso para quem quer que seja. Verdade. A vítima geralmente é uma pessoa um pouco mais vulnerável, né? Ela acaba que é ludibriada por aquele agressor, nesse sentido. Quando confia, e aquela confiança, ela é usada de uma forma para o mal, maldosamente. Aquele agressor, ele usa daquele artifício de ter a confiança da vítima para poder usar os cartões de crédito, fazer dívidas. Aquela vítima muitas vezes nem sabe que assinou um papel com um empréstimo e aí vem dívidas, cartões de crédito, faz compras no nome daquela pessoa, suja o nome. Então, assim, tem que ter muito cuidado as vítimas, Nós, mulheres, temos que ter cuidado com isso, porque não é todo mundo que a gente pode confiar a nossa vida, principalmente a nossa vida íntima e privada. Em relação a dinheiro, ainda um pouco mais, ao bem patrimonial, porque quando envolve o bem patrimonial, você pode ficar totalmente vulnerável e sem como sair daquela situação, porque você já está afundada naquela dívida, naquele relacionamento e como sair, Assim, é mais difícil quando você não tem o apoio financeiro, Assim. Agora, quando a gente fala em patrimônio, violência patrimonial, pode dar a impressão assim, que é quem tem um grande patrimônio, muitos bens, mas não precisa necessariamente ser assim, Assim, até o caso, por exemplo, sei lá, numa crise de ciúme, alguém pegar o celular, jogar no chão, quebrar, isso já é um dano patrimonial, não seria? Perfeito, assim? Perfeito. Isso já é um dano patrimonial grave, Se você está numa briga e o seu companheiro pegou o seu celular e quebrou, ele te causou um dano. E esse é um dos crimes que, nesse sentido da violência patrimonial, mais recorrentes. É o dano mesmo. É quebrar o celular, um computador, quebrar o seu instrumento de trabalho, Muitas vezes a mulher, ela usa aquele instrumento para trabalhar, para ter um recurso financeiro, para sustentar aquela família, e ele impossibilita, quebra, destrói aquilo para que ela sofra o dano. Então, o crime de dano é o crime mais comum dentro da violência patrimonial. É o crime que vem atrelado. Realmente, ele quebra o celular. Às vezes, por exemplo, no caso de uma mulher manicure, ela tem uma moto, usa a moto para ir trabalhar. Ele vai e quebra a moto, faz alguma coisa assim. Isso é um dano. Não só o físico, mas o dano ao bem, que ela usa para usufruir do trabalho dela e ficar impossibilitada de ter recursos financeiros.
E aí a gente entra um pouco nessa esfera assim cultural, né, que às vezes isso é aceito, né, é considerado, pode até ser uma coisa boa, né? Ah, olha só, ele, né, ele tem tanto, ele me ama tanto, tem ciúme de mim, né? Não quer que eu troque mensagens com ninguém, né? Assim, então, esse tipo de crime, às vezes, ele não é reconhecido como um crime, né? Isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa comum. Na verdade, é assim que começa, né? Tudo, porque o agressor, ele vai querer primeiro tirar a vítima do convívio social, realmente afastar ela do convívio da família, dos amigos, porque como que essa vítima vai pedir socorro se ela não tem como pedir socorro? A quem pedir socorro? Né? Então, a primeira característica dessa violência é o isolamento social mesmo. Então, a gente, né, como você falou assim, ele vai afastando as pessoas e a gente acaba que a sociedade como um todo acha, ele tem ciúmes, ele gosta muito dela, ele me protege, ele cuida de mim, ele cuida da minha casa, mas não é assim, não é bem assim. Ele muitas vezes está fazendo isso para que aquela mulher não saia daquele ciclo, não consiga sair. Porque se ela não tiver amigos, se ela não tiver uma rede de apoio, não tiver como denunciar, ela vai permanecer naquele ciclo até, infelizmente, chegar a casos graves, como feminicídio, né, agressões a níveis, assim, né, muito altos, que a mulher fica realmente muito machucada. Então, assim, esse é o primeiro aspecto, é o isolamento social, que ele vai tentar tirar a vítima do meio de onde ela pode recorrer e pedir ajuda, né? Você estava me contando aqui antes, né, da sua pesquisa, né, que era um caso em que todos os tipos de violência estavam, né, mesclados ali, né? Uhum. Isso é uma coisa que acontece, né? Tem todos os tipos de violência aqui juntos. Exato. Geralmente, começa com a violência moral, né? Falando sobre o seu corpo, sobre, você tá gordinha, você não tá tão bonita, não é tanto como eu gostaria, e isso vai evoluindo. Aí daqui a pouco ele começa a pegar o cartão de crédito, não deixa você sair com as suas amigas, não deixa você ver sua mãe, sua família, e conforme essa violência vai evoluindo, chegando ao grau de feminicídio, né? Esse caso que eu estava te contando, que foi o caso que eu fiz no estudo, ela foi uma dependência psicológica, uma dependência mesmo, assim, tanto a violência como a dependência. Acabou virando uma dependência, né? Porque aquela mulher, ela se encontrou num ciclo tão hostil que ela não conseguia sair emocionalmente daquele relacionamento. Ela saía de casa, mas ela acabava voltando porque estava emocionalmente ligada àquele parceiro de uma forma ruim, né? Que acabou trazendo consequências muito graves para a vida dela, dos filhos. Mas, geralmente, essa violência patrimonial, ela vem atrelada à violência física, à violência moral, à violência sexual, muitas vezes, à violência psicológica, né? Porque tudo está interligado. Começa com uma coisinha, mas daqui a pouco é um empurrão, um puxão de cabelo, uma segurada no braço, né? E isso vai gerando cada vez mais a gravidade, né? A violência vai ficando cada vez mais grave. A gente acha pouco ou puxar o braço, pouco pegar o cartão, mas não. Isso aí só vai tendo uma escalada cada vez maior para acabar em crimes, né, dados alarmantes de feminicídio que nós temos no Brasil hoje. E dentro, né, como a gente falou, que às vezes a própria vítima nem percebe que está sofrendo uma violência, né? Às vezes tem casos sutis, assim, né, assim, a mulher, a vítima, tem uma conta conjunta com o esposo e aí ele gasta tudo, não dá conta. Ela, não, mas né, ele precisou, coisa e tal. Ou às vezes tem uma herança, um imóvel e o aluguel. Ele, não, eu resolvo isso para você, né, assim, eu vou no banco, deixa que eu resolvo e tal. E acaba que ela está tudo nas mãos do outro, né? Uhum, isso mesmo. Isso é muito comum, né, nesse tipo de violência patrimonial, que é o quê? O controle financeiro total da renda familiar, né, e das contas da casa. Às vezes a mulher até trabalha, tem uma renda, mas esse controle está todo na mão do parceiro, do agressor. E quando ela percebe, já tomou de conta mesmo. Como, por exemplo, o caso de herança. Há casos em que a mulher recebe uma herança e ela não pode nem usufruir porque ela é impossibilitada por aquele agressor, né? De usufruir o que é dela de direito. Porque
é como você falou, eu tomo de conta, eu cuido das contas da casa, mas isso é uma forma de agressão também, né? Isso é uma forma de violência. Você não pode ter acesso àquilo que está dentro da sua entidade familiar, que é o salário, né? Os valores, quanto que é gasto aqui, quanto que é gasto ali, acesso à sua conta bancária. Muitas vezes a mulher, ela tem dinheiro na conta, mas ela não tem acesso. Ela não sabe quanto que ela tem, quanto que ela ganha, quanto que ele usa, em quê, por quê. Né? E se você está dentro de um relacionamento de uma entidade familiar, você também tem direito de saber se você produz, se você... Ou não, às vezes a mulher não produz, ela é dona de casa, né? Assim, não produz no sentido de trazer os recursos financeiros para casa, mas ela também tem direito de saber. Faz parte da vida dela isso, né? E muitas vezes ela é tolhida nesse sentido, ela não pode, ele não deixa, não tem acesso. Isso é muito comum mesmo. Nesse tipo de violência. E como você já tinha explicado antes, né, que pode ser também, às vezes, são os filhos que podem ser os agressores, né? Às vezes, a mãe, às vezes até um pouco mais idosa, isso o filho, não, eu cuido, né, assim, deixa que eu faço, né, sei lá, esse contrato, faz esse empréstimo, assim, como que a mulher poderia se proteger? Tem que saber, estar ciente, né, do que ela possui, o que ela tem, o que está acontecendo, como fazer? Uhum. Nesse caso, que pode ser os filhos, ou companheiros, ou pessoas próximas, geralmente é muito comum que seja no benefício previdenciário, né, daquela pessoa que já é uma aposentada, uma senhora mais velha, e acaba que assina um papel sem ver, né, faz um empréstimo no banco, vai até com a pessoa, eu estou precisando de tanto, você pode me ajudar? Aí, né, assim, você acaba se sensibilizando e fazendo, e assinando. Aí, a mulher assina aquele papel e vai virando uma bola de neve, né? Ou então, muitas vezes, é o filho dentro de casa que controla todo o benefício previdenciário, né? E não deixa a mãe ter acesso, não deixa ela saber quanto é que gasta dentro de casa. Então, assim, primeiro, como você me perguntou, o que a mulher pode fazer, né, para isso? Primeiro é verificar, né? Se você tem uma conta bancária, um benefício previdenciário, vá até o INSS ou vá até o seu banco, olhe quanto que está sendo gasto, os seus extratos bancários, né? Porque tem tudo lá, né? Onde está saindo, onde está indo dinheiro, porque dependendo do caso, dependendo daquilo, a dívida ficou tão grande que ela não vai ter nem como pagar, né? Assim, pagar, porque tem medidas protetivas, tem ações judiciais que podem ser feitas para poder reaver essa situação, né? Para que ela não, se ela foi coagida, se ela foi enganada, se ela não sabia, tem também mecanismos judiciais para que essa mulher não venha sofrer tantos danos, né? Apesar de já ter sofrido. Então, assim, a primeira dica, né, é ir atrás, né? Olhar o seu extrato, olhar no INSS, para ter um pouquinho mais de controle sobre a sua vida financeira. Isso até para conseguir comprovar, né, também, né, que foi realmente uma coação, uma subtração, que houve ali aquela violência. Sim, né, porque vai precisar dos extratos, das datas, né? Quanto mais documento juntar, quanto mais provas você tiver, melhor, né? Porque em ações judiciais a gente trabalha com provas, né? Então, assim, se eu tenho vários extratos comprovando que aquele dinheiro não fui eu que tirei, não saiu para uma conta que era uma coisa minha, saiu para uma conta de um terceiro, um jogo, que ele foi pagar um jogo ou foi pagar alguma outra coisa, pode ter, sim, mecanismos para comprovar isso e reaver essa perda patrimonial que essa mulher teve. Um caso que a gente ouve falar bastante também é o empréstimo do cartão de crédito, né? Seja isso para o esposo, para o filho, para o sobrinho. Às vezes, eu preciso comprar uma geladeira, né? Me empresta, vou comprar parcelado. E às vezes a pessoa acaba contraindo dívidas que ela nem imagina, né? Assim, isso também se enquadra na violência patrimonial. Perfeito, se enquadra assim como violência patrimonial. Esse caso do cartão de crédito, o empréstimo do cartão de crédito é super comum, né? No escritório mesmo a gente já pegou diversas vezes esse caso, né? Essas ações. Por quê? Porque a vítima, às vezes, ela faz o cartão de crédito, eu preciso comprar tal coisa, me empresta seu cartão de crédito. Aí, tá bom, liga lá e ao invés de usar o cartão de crédito é feito um empréstimo. Ela assinou o empréstimo é feito.
né? Então, assim, e isso é uma forma de violência. Às vezes a coação, ela não é tão nítida como a gente imagina, né? Ele não vai chegar e falar, você tem que fazer, pega a mão da pessoa e assina, não. Às vezes é o jeito. Eu preciso, eu estou passando muita necessidade, não sei, vou morrer, sei lá. Vamos colocar assim, sendo mais, né? Mas, estou passando muito, estou precisando, eles estão me perseguindo, às vezes contrai uma dívida e está falando que aquela pessoa com a qual ele contraiu a dívida está ameaçando de morte, e aquela mulher ela fica vulnerável, né? E faz o empréstimo e aí vira uma bola de neve, né? Porque o empréstimo no cartão de crédito, ele só é juros em cima de juros, então aquilo vai ficando, assim, uma dívida quase que impagável para aquela pessoa que recebe, às vezes, um salário mínimo. E, mais uma vez, muitas vezes a pessoa não se dá conta que isso é uma violência patrimonial e não denuncia, não procura esses recursos, né, jurídicos mesmo. Sim, porque a violência patrimonial ela é até subnotificada, né? Porque as pessoas elas não enxergam como violência patrimonial, que é o caso, por exemplo, do empréstimo para ajudar o filho que está passando um momento de necessidade. Mas, às vezes, aquele empréstimo ele é, sim, uma forma de violência, né, contra aquela mulher. Então, às vezes, é tão sutil que você não percebe. No meio de uma discussão, ele quebrou meu celular. A maioria dos casos, não vão à delegacia denunciar que quebrou o celular, né? Aquilo se resolve ali, é uma briga de casal. E aquela briga de casal, ela gerou uma violência, sim, patrimonial. Aquela mulher ela está sofrendo, é vítima de uma violência patrimonial. Um dos momentos que aparece muito, assim, que as pessoas percebem, né, que tem alguma coisa errada é numa separação, né, que é aí que aparece, né, assim, às vezes descobre que está endividada, que, né, que as coisas que ela achava que era dona não estão no nome dela, ela não tem direito, né, assim. E eu vi não sei se você concorda, uma sugestão que para, por exemplo, evitar união estável, que a pessoa acaba tendo menos direitos, assim, se vai juntar, viver em conjunto, é melhor mesmo ter um casamento, que aí ela está mais resguardada nos seus direitos. Acontece, né? Muitas vezes é isso. Até casos famosos como da Ana Hickman, por exemplo, né? Que a gente vai usar de exemplo aqui, que ela era casada há muitos anos e ao fim desse relacionamento, desse casamento, ela alega que não sabia das dívidas, né? Que o casal tinha feito, que estavam no nome dela, que estavam no nome da empresa na qual ela é sócia. Então, assim, isso acontece muito, né? Você está ali dentro do relacionamento, você confia naquele companheiro, naquele parceiro e não sabe que está agindo, né, assim, para gerar esse desfalque, né, essa violência contra você e contra a sua família, né? Que aí, se a pessoa, né, se separar, se tinha mesmo um casamento, e quando se separa, ela tem o direito ali, aquelas coisas. Isso já é uma certa proteção? Perfeito. O casamento, se você casa com a separação de bens, ele te protege mais do que a união estável, patrimonialmente falando. Porque a união estável, tudo que você adquirir, né, do dia que você contrai essa união estável até o dia que ela é dissolvida, é dos dois, em conjunto. Então, se forem dívidas, as dívidas são dos dois. Se forem bens, também são dos dois. Então, assim, dentro de um casamento, a mulher está mais protegida se ela possui um regime de bens diferente da comunhão, né, parcial ou universal, que seria a separação de bens. Porque aí o que eu adquiri durante a constância do nosso casamento é meu. O que o parceiro adquirir durante a constância do casamento é dele. Então, aí você consegue separar melhor e proteger melhor essa mulher dessa violência, né? Que seria a divisão mesmo dos bens. Só se for separação total. Porque se for na comunhão parcial, acontece a mesma coisa da união estável, né? Enquanto está ali no vínculo do casamento, tudo que é adquirido é dos dois. Então, a separação total de bens, ela separa exatamente dívidas de um, bens também. Então, tudo que é seu, tudo que é meu é meu. A gente pode até chegar ao momento de combinar, mas isso em comum acordo. Vamos colocar no nome dos dois? Pode ser que também isso aconteça. Mas, se não, cada um tem os seus próprios bens.
Agora, porque eu vi um caso que era uma união estável, que aí na hora da separação, o companheiro alegou que ele falou assim, não, na verdade, não era união estável, era só um namoro. E aí, então eu comprei isso aqui no meu nome, é só meu, não vou dividir. Sim, também... isso acontece muito, principalmente quando, assim, na maioria dos casos, quando o parceiro ele tem um volume patrimonial muito alto. Porque aí ele adquire bens e depois ele fala que não, que a gente era só um namoro. Mas a união estável, ela é constituída com a vontade mútua de constituir uma família. Então, se você mora com aquela pessoa, se você viaja, mesmo que não more, não precisa nem morar na mesma casa. Pode ser que um more numa casa e um more em outra, mas se tiver o ânimo de constituir aquela família, já é considerada união estável. Então, na hora de comprovar que aqueles bens foram adquiridos na constância, é mais fácil. Porque você tem fotos, você tem mensagens de celular, né, ligações, tudo isso que comprova que não era um namoro, era uma união estável. Porque muitas vezes alega-se o namoro para prejudicar mesmo, né, essa mulher, essa vítima, que você não ajudou a comprar, você não tem direito. Não, tem sim. Né? Se tiver a comprovação de que era uma união estável, essa mulher tem sim, essa vítima tem sim direito de usufruir daquilo que foi adquirido. Bom, como a gente vem falando, às vezes é meio difícil perceber, mas uma vez que uma mulher percebe que ela está mesmo sofrendo violência patrimonial, o que ela deve fazer? Perfeito. O primeiro passo é encontrar uma rede de apoio, que eu acho assim, mais importante, porque sem rede de apoio, a mulher fica muito vulnerável até a voltar àquele relacionamento abusivo. Né? Então, assim, conversar com a vizinha, conversar com a mãe, conversar com a amiga, com alguém, né? Contar a história para você poder comunicar que você está saindo daquele relacionamento, que você está querendo se livrar, né, daquela situação. E também a delegacia, né, registrar a ocorrência. Hoje nós temos vários mecanismos, por exemplo, o 180 e o Disque 100, o Disque 180 e o Disque 100, hoje ele já atende via WhatsApp. Então não precisa nem ser por ligação, você pode até mandar uma mensagem no WhatsApp que você vai estar denunciando, fazendo com que aquele caso seja divulgado, né? Procurar também a Defensoria Pública, né? Alguma rede de apoio, uma casa-abrigo, como eu falei no início para você, eu visitei a casa-abrigo, que é uma casa que acolhe aquela mulher que é vítima de violência, não só física, mas patrimonial, moral, psicológica, porque às vezes a mulher fica sem ter para onde ir. Né? E hoje a gente tem locais que acolhem aquela mulher, aquela família inteira, ela, os filhos, todos, até que esse ciclo de violência ele seja cessado na vida dela. Porque existe sempre um risco, né, cultural mesmo, das pessoas falando, não, deixa para lá, é assim mesmo, vai passar, né, aguenta um pouco que melhora. Muito comum, né, a cultura, né, onde a gente, assim, a nossa cultura hoje é uma cultura muito patriarcal mesmo, né? Assim, não, é homem, é assim mesmo. Ele teve chegou bêbado, teve um acesso de raiva e quebrou a televisão. Não, normal, daqui a pouco passa. Não, e não é assim, né? Quanto mais o tempo vai passando, pior, assim, estatisticamente, dentro dos casos que a gente conhece, começa mesmo com quebrar um celular. Daqui a pouco ele quebra a televisão e daqui a pouco ele está agredindo a mulher, os filhos, todo mundo, né? Assim, então, não é só isso, né? Não é assim, ele só fez isso, ele só me xingou, ele só puxou meu braço. Não, isso não é só. Isso já é o bastante, isso já é uma violência, já é uma coisa grande que não pode acontecer, né? Então, né, denuncie. Denuncie, né? Exatamente, denuncie, vá atrás, denuncie, vá até a polícia, tem delegacias especializadas, né, para mulheres e vítimas de violência. Então, assim, tem a DEAN, que a mulher pode ir lá contar. Na maioria dos casos, é uma mulher que atende, né, uma outra mulher. Então, assim, a gente, né, tem vários mecanismos de denúncia, rede de apoio, a Defensoria Pública, o Ministério Público, essa mulher pode procurar, para que ela seja livre, né, tenha a sua liberdade restabelecida e a sua autonomia.
Tá ótimo. Muito obrigada, Ana Flávia, pela sua participação aqui, Obrigada. por todos esses esclarecimentos. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube da TV Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.